Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, os irmãos que estão presentes e os que estão nos acompanhando pela live. Hoje eu gostaria de compartilhar um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, que é no capítulo 62, do versículo 1 até o 7. Porém, nós vamos ler até o 7, só que no decorrer do andamento, nós vamos nos deter no verso 6 e no verso 7. Aí eu coloquei o título, a restauração da nossa Jerusalém. Amém? Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se dominará jamais desolada. Mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque, como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrando o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Pai, bendito seja o teu nome. Peço a tua misericórdia nessa noite, que o Senhor possa nos conceder graça para que possa falar da tua palavra, que o Senhor esteja na frente, confortando, alimentando e nos abençoando o nosso coração. Que possamos, Senhor, ao término desse culto, sair assim daqui para a direção da nossa casa com a certeza que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós e que o Senhor estará sempre conosco até a consumação do século. Amém. O profeta Isaías começa fazendo uma leitura e esse texto começa com promessas, mas no seu contexto ele é uma Jerusalém desolada, destruída, e Jerusalém aqui é um emblema do povo de Deus, um emblema da igreja. E nessa noite eu quero tratar junto com os irmãos, convido os irmãos a tratar comigo como um símbolo da nossa família. Eu quero dizer para os irmãos que reveses acontecem, tragédias chegam, tempestades desabam, crises nos emparedam, e há momentos que parece que a nossa vida, a nossa Jerusalém, ela fica desolada. Mas Deus está agora prometendo que esta terra, que esta cidade e este povo não vai mais ser um povo desolado, mas vai ser a delícia de Deus. Não vai mais trazer desgosto para Deus, mas vai ser o seu prazer de Deus. E numa linguagem humana, ele não poderia usar uma fala tão poética como esta. No verso 5, ele está dizendo assim, ele diz assim: como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. É com este amor, é com esta alegria, com esta paixão, é com este zelo que Deus olha para você e para mim e diz: você é precioso para mim, a sua família é preciosa para mim, a sua igreja é preciosa para mim. Eu vou olhar para a sua Jerusalém como a menina dos meus olhos. É promessa de Deus, irmãos, é promessa de Deus para nossas vidas. E às vezes nós fica pensando que Deus passa perto de nós ou perto da gente, né? Corta a volta, prende o nariz porque o cheiro
é ruim. Mas Deus não é assim que Ele faz. Deus olha para a gente como uma pessoa amada. Ele olha para nós como uma pessoa, como um jovem olha para a sua amada, com a intenção de desposá-la, com emoção, com todo afeto, e com toda doçura, e com toda ternura. No verso 4, ele está dizendo para você, que ele se delicia em você, que você é o prazer dele, e que ele admira você, e que ele terá restauração para a sua vida. Esse texto, depois de tratar das promessas, ele vai nos mostrar que as promessas, embora não seja feita, mas nós obteremos essas promessas através da oração. E restauração vem por meio da oração. Os grandes momentos de avivamento na história da igreja, na família, vem com resultado de oração. Nós vemos no caso de Ana, o coração sempre dela ficou vivo, ela nunca deixou de orar por um filho. Nós vemos no caso de Neemias, que mesmo tendo inimigos querendo parar o trabalho dele, mas era uma pessoa avivada e nunca desistiu, e foi até o fim para levantar aquela muralha e reconstruir Jerusalém. E é quando o povo de Deus ora, é quando o povo de Deus se humilha, é quando o povo de Deus se curva, é quando o povo de Deus tem sede e tem fome. E sobre essa terra seca é que Deus derrama do seu Espírito. Eu quero chamar a atenção de vocês para pensar comigo com o que Deus quer fazer. Uma grande obra na nossa vida, na nossa casa e na nossa igreja. Já dizia o teólogo clássico do avivamento pentecostal, Jonathan Edwards, então Deus começa a despertar o seu povo para orar. Mas, enquanto não há despertamento para a oração, as chuvas não chegam, as torrentes não descem, o avivamento não acontece, os milagres de Deus na nossa vida, na nossa casa e na nossa igreja não acontece, porque nós sabemos que só foi quando Elias subiu no cume do Carmelo que as correntes desceram. E hoje eu coloquei por escrito, eu gostaria que vocês olhassem esse texto bíblico e tirassem daqui 7 lições para a nossa vida. Eu quero compartilhar 7 características de oração por restauração da nossa Jerusalém, da nossa casa, da nossa igreja, da nossa vida, e como deve ser essa oração. Como eu falei, nós vamos nos deter no verso 6 e 7. E o verso 6, esses 2 versos nos traz o conteúdo de restauração. Primeiro, a nossa oração ela tem que ser cheia de expectativa. Vamos ver no verso 6 o que ele está dizendo. No verso 6, sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas. Primeiro, a cidade naquela época era emuralhadas, e um guarda ficava em cima do muro em torres, para 2 finalidades. Primeiro, alertar quando o inimigo estava chegando, para botar o povo em alerta, para colocar o povo para a batalha, para reunir as suas forças para um grande combate. É muito importante você entender que quem precisa estar vigiando, a oração é uma batalha. E nós temos sempre que estar vigiando com os olhos abertos. Oração é convocação para um grande conflito espiritual. E você tem que entender que enquanto você está orando de joelho, você precisa entender que há uma orquestração em sua volta, na sua vida, na sua família e na sua igreja. Porque a maior dificuldade na oração não são nossos inimigos, porque quando nós dobramos o nosso joelho, nós estamos em comunhão com Deus. Então só estávamos nós dois falando um com o outro.
Mas o maior inimigo nessa oração somos nós mesmos, que muitas vezes deixamos pensamentos, coisas que nos perturbam, adentrar no meio e nos tira do foco. E nós devemos orar como um guarda em cima do muro, com os olhos abertos, vigilantes, com os olhos atentos dos perigos que nos rodam e nos cercam. Primeiro, em segundo lugar, esse guarda estava lá, irmão. Ele existia lá, contando com a ajuda de Deus, contando com o socorro de Deus. Quando você ora, você tem que ter essa expectativa, como um guarda em cima do muro. Lembra do profeta Abacuque? Quando a situação foi tão crítica para o seu país, se vocês quiserem, pode anotar no capítulo 2 do verso 1 de Abacuque, que a Bíblia diz que Abacuque subiu na torre de vigia para esperar a resposta de Deus. Nós temos de estar como uma atalaia em cima do muro, vigiando com os olhos abertos, esperando a resposta de Deus. E muitas vezes a resposta não chega porque nós desistimos, nós paramos no meio do caminho. Nós vemos o caso de Daniel, ele orando e já vinha a resposta para ele. O que o arcanjo falou? Nós já estávamos vindo, mas no meio do caminho teve interrompimento. Mas eu vim para trazer, ficou um batalhando, mas eu vim aqui trazer o que vai acontecer futuramente para você. As nossas orações, elas têm que ter continuidade, ela não pode parar. Esse é o desafio de Deus para mim e para você, de orar pela sua família. Deixa eu perguntar aqui, irmãos, quantas vezes você está orando pela sua família, ou você já parou no meio do caminho? Aquele filho que você quer que Deus liberte, aquele marido que você quer que traga de volta, os seus pais que estão fora, que você quer que entre, a sua namorada, que você quer que Deus salve. Você está continuando? Existe aí fora um linguajar que diz que nós temos muita iniciativa, mas nós temos pouca acabativa. Acabativa é que nós não temos a capacidade de continuar cumprindo aquilo que outro começou. Nós paramos no meio do caminho. E nós temos que estar como um guarda em cima do muro. E nessa expectativa que Deus vai agir, é que Ele vai ao seu encontro, é nessa expectativa que Ele vai atender o seu clamor, nessa expectativa que Ele vai ver as suas lágrimas, e na expectativa de Ele ver as suas lágrimas, Ele vai trazer o auxílio na sua necessidade. E é com essa expectativa que Jacó, no capítulo 32 de Gênesis 22 e 28, lutou com o anjo, presta atenção, a noite toda, e não largou Deus enquanto não recebeu a bênção. O nosso problema é que nós paramos no meio do caminho, porque nós encontramos dificuldades, nós somos os nossos inimigos. É na mesma expectativa que o leproso de Mateus capítulo 8, no verso 1 e 2, ele chega até Cristo e fala: se tu quiseres, tu podes me curares. É na mesma expectativa que a mulher cananeia se colocou no lugar de um animal, no lugar de um cachorro que comia só o resto que caía da mesa, insistindo com Cristo, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caíam da mesa dos grandes. É na mesma expectativa, em Mateus 9 e 7, os dois cegos que seguindo Jesus, continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus atendeu ele. É na mesma expectativa, em Mateus 9, 19, uma mulher hemorrágica ou fluxo de sangue, depois de 12 anos, gastando tudo que tem, toda a sua economia, para tratar de uma hemorragia que ela tinha, ela não conseguiu, mas sempre perseverou. Em 12 anos, nunca desistiu. E na hora que ela mais perseverou, que ela encontrou Cristo, e Cristo curou a hemorragia dela. É na mesma expectativa, no mesmo capítulo, no verso 23, nós vemos Jairo, chefe de sinagoga, homem com autoridade,
chega aos pés de Cristo e clama pela filha dele e não deixou. E muitos outros exemplos nós temos dentro da Bíblia, para que nós possamos continuar, para que eu e você continue orando, para que eu e você continue pedindo, para que eu e você continue clamando, para que eu e você continue nos derramando as nossas lágrimas no pé de Cristo. Porque só assim Deus vai atender o seu pedido. Porque sem oração não move mão de Deus. É a expectativa dessa oração que conecta o altar com o trono. E do trono vem grandes e poderosas intervenções de Deus na nossa vida e na nossa história, na nossa igreja, na nossa casa e nesse povo aí fora. Porque enquanto nós não tivermos essa expectativa, entender que nós fomos chamados para guerrear, que nós vivemos uma guerra espiritual, nós não vamos conseguir mover a mão de Deus. Nós temos que nos encher. Primeiro nós nos enchemos. Senhor, tenha misericórdia de mim como pecador. Para depois nós nos esvaziar. E nós nos esvaziamos no pé de Cristo. Eu quero agora, irmãos, em segundo lugar, leiam comigo, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Que todo dia e que toda noite jamais se calarão. Em segundo lugar, é uma oração perseverante. Somos como guarda que todo dia e toda noite jamais se cala. Jesus falou que em Lucas 18, capítulo 1, quando ele falou a parábola do juiz iníquo, nós devemos orar e não esmorecer, nós temos que continuar batendo, pedindo que a porta se abre. Você sabe qual é o problema nosso? Não é começar a orar, é continuar orando, é cansativo. Esse é o problema, o grande problema nosso. Que não é orar, começar, é dar continuidade. Não podemos desanimar. Paulo, em Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orar sem cessar, não importa o lugar aonde que você esteja. Seja em alto mar, seja embaixo d'água, seja acima no céu, seja na tua casa, seja na pia, seja no trabalho, a oração ela continua, mesmo em espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está dentro de nós, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Nós não precisamos gritar, apenas gemer no pé de Cristo. Geme. Tem um hino que fala, geme e chora. Porque é quando você geme, quando você chora que as coisas acontecem. Porque é nas horas da fraqueza que Cristo nos socorre. Porque quando nós estamos fartos, com a barriga cheia, quando nós estamos bem, nós não queremos saber de nada. As nossas orações são orações medíocres, vazias, sem intenção nenhuma, só apenas palavras jogadas ao ar. Mas quando você se humilha, quando você se coloca no pé do Criador e fala, Senhor, eis-me aqui, não tenho palavra, estou vazio, mas me ajuda na minha oração, porque eu estou precisando do Senhor. E Deus vem te socorrer com grandes intervenções, e todas as muralhas vão cair. E só aqueles que perseveram na oração vê grandes livramentos de Deus. Só aqueles que mantêm a chama acesa da intercessão contemplam a plena restauração da igreja. Nós temos por obrigação, dever, orar um pelos outros, porque nós somos a igreja de Cristo. Eu não sou a igreja de Cristo, eu faço parte da igreja de Cristo, eu sou um membro da igreja de Cristo. Eu não posso falar que eu sou a igreja de Cristo, porque eu não faço nada sozinho. A Bíblia diz que nós somos um corpo. Eu preciso do braço, preciso da perna, preciso do nariz, preciso da boca. Isso é uma igreja. Isso se chama igreja. Terceiro lugar,
é uma oração fundamentada nas promessas de Deus, no mesmo verso 6. Não descanseis, não descanseis, no verso 4, não descanseis, é uma promessa fundamentada nas promessas de Deus. O que nós temos que fazer? Lembrar o Senhor e não descansar. O intercessor é alguém que lembra a Deus aquilo que Ele prometeu. Nós precisamos estar lembrando a Deus que Ele nos prometeu alguma coisa? Nós não precisamos lembrar a Deus, nós que precisamos ser lembrados. Quantas vezes você aqui já deixou na sua casa de falar: Senhor, lembra da promessa que o Senhor falou que vai salvar a minha família? Eu estou aguardando, Senhor. Lembra da promessa que o Senhor falou que ia abrir essa porta de emprego? Eu estou aguardando, Senhor. É você ter um contato com Deus, não é que Ele precisa ser lembrado, é eu que preciso ser lembrado que eu tenho que estar em contato constantemente com Deus. Nós oramos, nós não oramos buscando a satisfação dos nossos caprichos. Muitas vezes, irmão, não recebemos porque buscamos coisas erradas. É lícito, tudo é lícito. Nós temos prioridade. Nós temos prioridade dentro da Bíblia, que são as coisas espirituais. Buscai o que está em cima. Esqueceu o que está da terra. Busca o que está à direita do trono. Esquece o que está na terra. Você pode clamar a Deus pedindo algo? Sim, é lícito, irmão. Mas nós temos prioridades. Se nós olharmos, quantas pessoas estão perdidas nesse momento sendo levadas às trevas? Se nós pararmos para pensar, quantas pessoas estão no hospital clamando por uma cura? E os nossos pensamentos estão focados aqui embaixo. Enquanto nós estiver focado aqui embaixo, irmão, nada acontece. Porque as coisas acontecem no mundo espiritual, e do mundo espiritual, ele vem para o nosso mundo. Ela não sai daqui para lá, ela vem de lá para cá. Quarto lugar. Em quarto lugar. Eu já falei aqui, mas vou falar. Não descansei. Em quarto lugar, é uma oração infatigável. Aqueles que oram pela oração da igreja, pela restauração da igreja, da casa, da família, não pode se render ao cansaço. Você não pode parar nunca, irmão. Você não pode se render ao seu cansaço. Porque ela produz, a oração ela produz fadiga, esgotamento. Mas você sabe quando é que a oração funciona? A maioria dos homens de Deus, quando eles se prostravam diante de Deus, não era para orar 10 minutos, 15 minutos. Porque a maioria nossa aqui é emoção. É emoção. Homens oravam, passavam a noite orando. Eu cresci vendo igrejas orando. Eu cresci vendo homens de Deus que se prostravam, se gastavam e deixavam se gastar, orando. E eu não falo só oração na igreja, eu falo dentro do nosso lar, porque é dentro do nosso lar que nós vamos fazer aquilo que Jesus falou no capítulo 6 de Mateus. Você, quando for orar, entra na sua casa, abre a tua porta. Eles tinham um quartinho, isso tudo tem uma história de um quartinho que existia em cima na casa. Fecha a porta do teu quarto, então fecha a tua boca e só geme. E fica ali, gemendo. Ai, Senhor, ai, Senhor. E Ele vai te ouvir. É 10 minutos? Não, Senhor, dá mais. O joelho está doendo? Coloca a almofada embaixo. Mas gasta tempo com aquilo que é vida. Com aquilo que traz salvação, que traz restauração. Em quinto lugar, nem deis a ele descanso. Está no versos
no mesmo, agora já está nós estamos no verso 7. Não deis a ele descanso. Os intercessores não podem dar a Deus descanso. Deus precisa descansar, irmãos. Nós ficamos, não, vamos esperar um pouco agora, porque Deus está cansado. Já orei um bocado, depois eu oro mais um bocado. Deus está com, a Bíblia diz que Deus está com os ouvidos atentos às nossas orações. Vamos dizer, mais de 200 milhões de habitantes nós temos aí. Deus está ouvindo todos junto. E não confunde a oração de ninguém. Mas nós paramos no meio do caminho. Eu vou falar um negócio que eu escrevi aqui, peguei do livro, que depois esse livro é Erlon Stigen, depois foi até traduzido por Augusto Nicodemos. Eu tirei algumas coisas e trouxe. Esse livro está, o livro Reavivamento na África do Sul, Espírito Santo entre os Zulus. Estava escrito bem assim o trecho que eu peguei. O livro de avivamento da África do Sul. Este avivamento começou com a oração ao meio-dia. De repente, quem liderava essa reunião de oração, depois de um mês, disse: vamos parar, nós já oramos um mês e não aconteceu nada. Nós temos uma agenda muito intensa. Temos pessoa para assistir, temos sermões para pregar, então vamos voltar à nossa atividade normal. Pessoas dentro do grupo, pessoas de oração, do grupo, não vendo nenhum sinal, depois de um mês disseram: vamos perseverar. Tem que ter sempre alguém falando: vamos perseverar, não vamos amolecer, porque a ordem é perseverar, é não amolecer, é insistir. Não vendo nenhum sinal, um mês depois, disseram: vamos perseverar, e foi nessa perseverança que o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu com grande graça e poder, e até hoje, isso em 1985, 1986, e poder até hoje você ver os sinais desse avivamento. Interessante, lá nenhuma igreja e organização, sem ter reunião de oração, então é preciso perseverar. Não começa culto sem ter uma reunião de oração. A oração é fundamental. Podemos ter uma boa mensagem, podemos ter um bom louvor, mas se nós não tivermos uma oração, se nós não orarmos, não tem intervenção. Deus trabalha na palavra, no louvor e na oração. É um conjunto. Tem que ter balança. Tudo estar igual. Então, isso aqui eu escrevi, então é preciso perseverar. Você sabe o tempo de Deus, você sabe a hora de Deus, vai endereçar aquela vitória que você está pedindo, então persevere, não desista, não desanime. O nosso grande problema é que nós desanimamos. O nosso grande problema é que nós não olhamos como Josué, que perseverou por 40 anos ainda, esperando Deus ainda para fazer um milagre para eles entrar naquela terra. Nós temos Ana, que eu acabei de mencionar, orando, saia quantos quilômetros para ir orar, e ainda encontra um homem que está ali, que não ora, não ajuda, não faz nada, não se compromete com nada dentro da igreja, está orando, aquela santa mulher orando, com comunhão com Deus, falando com Deus, gemendo ao pé de Deus, olha para a mulher e ainda fala que ela está embriagada. Mas ela não parou, ela perseverou. Pensou se ela tivesse parado no meio do caminho, se ela teria recebido a bênção que ela pediu, que era um filho varão? E o Jó? A miséria de Jó, a vida que ficou dele. Um homem rico, mais rico. De repente a vida dele faz tudo isso. Você sabe qual foi a hora que Jó mais se doeu? Ele perdeu todos os bens, mas na hora que chegou aquele bendito servo, que veio correndo e falou para ele: ó, vieram aí, deram, todos os jovens morreu. Esse homem na mesma hora rasgou as roupas, se lançou no chão e adorou a Deus. Ele não blasfemou com Deus, você sabe por quê?
Porque o nosso bem maior aqui, Deus deixou, era a família. É a família. Nós temos a obrigação de orar pelos nossos filhos, obrigação de orar pela nossa esposa, obrigação de orar para nossos primos, cunhados, todos agregados que estão no meio. Mas nós temos aquela mania do eu. A Bíblia, ela trabalha com globalização, e nós trabalhamos no eu, no meu egoísmo, egocêntrico. É eu no centro das coisas, e a pessoa fica no centro das outras. É esse o meu problema. Esse é o problema da igreja, porque nós assistimos cultos hoje com pouco oração e muito show, e pouco Deus no meio. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne muito bem todas as coisas, mas não é discernido por ninguém. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Sexto lugar. Em sexto lugar, ele está dizendo no verso 7: até que restabeleça Jerusalém. Aqui, irmão, esse sexto lugar é uma oração objetiva. Os intercessores não podem dar a Deus descanso, precisa pedir, bater constantemente. Aí nós vemos embaixo, essa oração tem um propósito definido e não cessa até que a resposta chega. Nós não podemos cessar. Você vê no Pentecoste, Jesus subiu a ascensão ao céu, falou: me espere em Jerusalém até que vai vir o Pentecoste. E com 10 dias veio o Pentecoste. Mas ele falou que é 10 dias, que é para parar? Até que. Está ali, até que. Pode ser, o Pentecoste veio em 10 dias, como poderia vir com um mês, como poderia vir com um ano, como poderia vir com 10 anos. Mas ele foi a ordem, foi: até que vocês continuem orando até que desse. O Pentecoste veio. E nós paramos. Devemos nos ensinar e não desistir da oração, porque a resposta ainda não chegou. Irmão, se a resposta não chegou, não pare. Não desista. Porque ela vai vir. E se ela não vir nessa vida, quando você estiver com Cristo, Cristo vai fazer a promessa acontecer. Porque Ele não é homem como eu para que minta, e nem homem para que se arrependa. Deus ou é não ou é sim, não tem meio. Se Deus parece demorar, não é porque Ele desistiu de nós, mas é porque Ele age do seu tempo, para o louvor da sua glória, para nos dar coisas maiores do que planejamos. Seus caminhos são mais altos do que os nossos, e os seus pensamentos mais elevados do que os nossos. Em sétimo lugar, irmão, e ponha por objeto de louvor na terra. Ele está falando do que aqui? Ele está falando da igreja, de Jerusalém, da minha família, da sua vida. Em sétimo lugar, é a oração por restauração. A oração erguida aos céus não é por coisas materiais. Temos que entender, por restauração espiritual, temos que ter um foco. A oração, ela tem que ter um foco objetivo. Estou orando por isso e isso eu vou continuar. Eu não posso desviar, porque Deus, se você ler o capítulo 7, se você ver o que Deus promete no capítulo 6, 7, 8, você vai ver que não precisa, os lírios quem cuida são eles, os passarinhos que alimentam são eles. Ele fala: pequeninos, não se preocupa com isso, se eu não alimento eles, não vou alimentar vocês. É tudo, nós temos que correr atrás, precisamos buscar, mas nós nos preocupamos com muitas coisas, e a principal nós deixamos de lado, porque foi quando ele sentou, estava Marta e Maria. Marta, Maria, uma se preocupando com afazeres da casa. A minha casa está cheia, tem que limpar, tem que fazer isso. E a outra aos pés, ouvindo Cristo, ouvindo as palavras de Cristo. Preocupação, não é que você não deva fazer, é a sua preocupação que está demais. Você sabe por quê? Porque a ansiedade também é pecado, irmão. Ansiedade demais é pecado, e nós precisamos ser curados disso. E Deus fala para nós nessa noite: vai buscar a mim,
Ele está olhando para você como delícia dele. Ele está olhando para você como uma coisa gostosa, com ternura, com amor, com cuidado, com zelo. E ele está falando, é um pedido para que Deus restabeleça Jerusalém e a coloque por objeto de louvor na terra. Precisamos de igual forma orar pela restauração da igreja. Não raro ela tem perdido o vigor e a restauração devido a tantas coisas que estão acontecendo, irmão. Está sendo motivo de zombaria. Mas presta atenção, eu escrevi aqui embaixo. Nosso clamor deve ser pela restauração da igreja, a fim de que ela seja um luzeiro a brilhar e um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, para trazer glória para o nome de Deus no céu, salvação aos pecadores da terra. Será que nós temos orado o suficiente, irmão? Às vezes eu fico me perguntando em casa, meu Deus, o que eu estou fazendo? Fico me desgastando com tanta coisa que eu poderia estar me enchendo de Deus. Tem vezes que eu olho para a minha prateleira de livro e falo, Deus, aonde tu estás, Deus? Que é tanto livro, é tanta coisa. E sabe qual é a resposta? Eu estou dentro de ti, estou contigo. A todo momento Ele está conosco. E nós queremos buscar Deus em muitos lugares. Mas Deus está ali do seu lado, no seu sofrimento, na sua angústia, na sua alegria, nas suas vitórias, no seu almoço, na sua janta, no seu banho. A todo momento. Ele não nos abandona, irmão. Que nós possamos entender que essa nossa Jerusalém, ela não pode cessar. Que essa nossa Jerusalém, ela não pode, vamos colocar um grosso modo, falir. A nossa família, ela é importante. Estou vendo pessoas desistindo de tudo, abandonando. Mas eu quero deixar claro para os irmãos nessa noite, que Deus não desiste. Deus não abandona, nem quando Cristo estava lá na cruz, que Ele chama pelo Pai, que Ele clama. Ele estava com Ele, Ele tinha que fazer aquele processo todo, mas Deus estava com Cristo, a todo tempo. Pode ser que chegue, irmão, deixa eu te falar uma coisa, que vai olhar para você como aqueles soldados na cruz, zombando, falando, tu salvou muitos, desce dessa cruz aí para nós ver se tu mesmo é o Cristo. Deixa falar, irmão. Continue andando com Cristo. Se falar para você, se Deus resolve a mesma coisa para você, então mostra para nós. Deixa falar. Só adora a Deus. Só adora a Deus e continua a sua oração, a sua intercessão. Porque nós passamos por muitos lugares e nós vemos como o povo de Deus hoje parou, irmão. Você sabe por quê? Está aqui, estamos nessa terça-feira com poucas pessoas aqui. Muitos vão falar, não é porque Deus quer. Não, Deus não quer isso. Porque para Deus isso aqui estava cheio. É porque nós não oramos como devemos. Porque se nós olhar o capítulo 2, o capítulo 4, se nós olhar o livro de Atos todo, eles perseveravam em oração e Deus trazia as almas. Só que eles oravam, se reuniam. E era só um propósito, só tinha uma causa. Cristo. Cristo, o único assunto na igreja de Atos dos Apóstolos era Cristo. Era Cristo e pessoas. Cristo e pessoas. O foco dele só era isso. E o foco da igreja hoje tem que ser esse. Pessoas. Nós continuarmos como um soldado ferido na batalha, mesmo se arrastando, mesmo sem força, mas não podemos parar. Nós temos que perseverar, pedir graça a Deus, porque Ele vai nos ajudar. Dentro da Bíblia, eu não consigo encontrar momentos de homens, até mesmo Sansão, que aconteceu o que aconteceu com ele, que cortou o cabelo, perdeu sua força, mesmo no último suspiro, amarrado, já todo quebrado, ele ainda pede para Deus, Deus, me dá uma força.
Pediu para o pessoal encostar: Senhor, me usa agora. E ele encostou naquele pilar, e aquele pilar desabou nos inimigos. Deus ainda está ouvindo. A Bíblia diz que Deus está com os ouvidos atentos às nossas orações. E que cada uma delas elas são lidas, elas são, sabe, irmão, com amor. Mesmo aquela que seja pequena, que você gemeu, Ele te ouviu. Mas vamos trocar um pouco mais as coisas do mundo pelas coisas espirituais. Lembrando que nós fomos colocados na terra aqui como luzeiro. Nós estamos como um sal. Nós estamos como uma luz, um candeeiro. As pessoas precisam ver em nós brilho. As pessoas precisam ver de nós sal. O sal só serve para salgar. Se ele perder o sabor, não presta para mais nada. Tem que jogar fora e ser pisado pelos homens. A oração, meu irmão. Toda vez vocês vão me ver falar em oração. Ah, mas você ora muito. Não, eu também erro. Ah, pastor, mas eu também erro, mas eu oro. Procuro ficar conversando com o Senhor mesmo no Espírito, porque eu sei que a oração, ela fadiga, ela é cansativa. Às vezes a gente não tem palavra. Tem momentos que a gente dobra nosso joelho, está cheio, que a gente não quer parar, parece um carro desgovernado, mas tem momento que não sai nada. E é nessa hora que nós temos que pedir força para Deus, porque é nessa hora que Ele quer te usar, para você interceder, pela sua vizinha que está no banco aqui, pela sua vizinha que está lá. É nessa hora que Ele vai usar a minha vida e vai usar a sua. É pela misericórdia dEle, não é por força, não é por violência, não sou eu que faço. Porque a partir do momento quando passa a ser eu, as coisas parecem ser vazias. São coisas mecânicas. Não funciona. Tem uma aparência de uma beleza enorme no começo, mas no seu fim você vê o que findou lá, nem nada. Nós vemos grandes homens de oração. Posso citar aí Manuel de Melo, que eu tive o prazer, que ele hoje tem um viaduto, que era viaduto Pompeia, hoje é viaduto Manuel de Melo. Posso citar aqui o nosso pastor também pai, que gemia. Posso citar muitos outros, o próprio, que eu vou falar o nome, Davi Miranda. É tudo através de oração, irmão. Palavras são bonitas. Eu posso chegar, abrir e começar a falar um monte de palavras bonitas, mas se não tiver uma ação do Espírito, se eu não estiver cheio, se eu não buscar a Deus, nada vai funcionar, irmão. Vamos nos compromissar nessa noite, todos nós, em oração, a favor da nossa igreja, da nossa casa e da nossa família. E vamos pedir para Deus limpar a ira do nosso coração, as mágoas do nosso coração, e pedir para que Deus possa liberar o perdão, para que nós mesmos podemos ser perdoados. Porque não adianta eu querer o perdão e não conseguir perdoar. Vamos focar naquilo que traz vida, naquilo que é útil, porque nós vamos nos alegrar muito aí. Nós vamos nos alegrar com Cristo. A nossa missão aqui é pregar, é falar do amor de Cristo, é unir e não dividir. E hoje nós vemos igrejas espalhadas, divididas. Um canto, outro canto, cada um fazendo do jeito que quer, mas nós temos uma bússola, a palavra de Deus, e nós temos que procurar meditar nela, orar por ela, através dela, para que nós possamos alcançar a misericórdia de Deus. Porque dentro da igreja hoje, o que tem de pessoas que estão magoadas, estão chateadas. O que tem dentro da igreja hoje, pessoas que não liberam perdão. Pessoas que estão dentro da igreja, que frequentam a igreja, que é crente no Senhor, mas que ainda não é um cristão. Porque é a diferença de crente com cristão. Devemos perdoar. Devemos fazer o que está aqui.
Orar. Ah, mas nós vamos viver orando. Enquanto estiver aqui, nós temos que orar. Interceder, que é nossa obrigação. A Bíblia diz que nós temos que dar, porque nós já recebemos. Cristo já fez isso lá na cruz do Calvário, já nos deu. E agora nós temos que dar o que nós temos aqui, que Ele colocou em nós. Cada um de nós aqui tem um pedacinho de Deus dentro. E cada pedacinho de Deus que está aí está cheio de amor, de paz, de bondade, de misericórdia, de benignidade, longanimidade, de fé, temperança e muitos outros. Irmãos, eu quero parar por aqui, mas eu quero deixar no versículo 4 para os irmãos, que os irmãos foquem e leiam. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Amém, irmão? Amém. Que Deus abençoe a todos, e agradeço por essa oportunidade.